Você sabia que existe uma estrada nos Estados Unidos que atravessa o Canadá e depois volta para os Estados Unidos, sem passar por nenhuma alfândega? Ou que há casas divididas ao meio, onde a sala de estar fica nos Estados Unidos e o quarto no Canadá? Parece impossível, mas essa é a realidade de uma das fronteiras mais estranhas e complexas do planeta, a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como tratados mal desenhados, mapas imprecisos e disputas absurdas criaram um quebra-cabeça político e geográfico que dura até hoje. E no final, você vai entender por que essa linha aparentemente pacífica esconde uma das histórias mais bizarras da geopolítica moderna. A fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá é a mais longa fronteira terrestre do planeta, com mais de 8.800 quilômetros de extensão. Ela se estende do Atlântico ao Pacífico, cortando florestas, montanhas, lagos e até ilhas. Mas o mais curioso é que, apesar de todo esse tamanho, ela é a fronteira mais pacífica do mundo, sem muros, cercas ou postos militares armados. Parece perfeita, certo? Mas basta olhar mais de perto para perceber que essa linha não é nada simples. Tudo começa no século XVIII, quando os britânicos ainda controlavam o Canadá e as 13 colônias estavam prestes a se tornar independentes. Quando a Guerra de Independência acabou, em 1783, o Tratado de Paris definiu a nova fronteira entre o recém-criado país e o território britânico. Mas havia um problema. Os mapas da época estavam completamente errados. Eles mostravam lagos, rios e montanhas, em lugares que simplesmente não existiam. Resultado: a fronteira traçada sobre o papel não batia com a geografia real. E isso criou lacunas e sobreposições que, décadas depois, explodiriam em disputas absurdas. Com o tempo, para simplificar as coisas, britânicos e americanos decidiram adotar um limite mais lógico: o paralelo 49. Essa linha de latitude, perfeitamente reta, foi usada para marcar a fronteira desde o Lago dos Bosques, em Minnesota, até o Pacífico. Parece uma boa ideia, até você tentar aplicar uma linha reta sobre um planeta que é curvo e cheio de relevos irregulares. O resultado? Uma linha artificial que corta florestas, comunidades indígenas e até rios ao meio. E para piorar, os engenheiros do século XIX usaram bússolas, não GPS. Ou seja, erros de alguns metros acabaram criando microterritórios estranhos e cidades divididas. Um dos exemplos mais curiosos é a cidade de Derby Line, em Vermont. Lá, a fronteira literalmente corta o centro da cidade, e até alguns prédios. O caso mais famoso é o da Biblioteca e Casa de Ópera Haskell, construída deliberadamente sobre a linha que separa os dois países. A porta principal fica nos Estados Unidos, mas a sala de leitura está no Canadá. Os livros estão em um país, e o bibliotecário em outro. Antes do 11 de setembro, as pessoas podiam cruzar a sala livremente. Hoje, há câmeras e regras rígidas, mas o charme histórico permanece. Outro ponto bizarro está em Vermont e Quebec, onde há estradas que cruzam a fronteira por poucos metros antes de voltar aos Estados Unidos. Uma delas é a East Richford Road, que entra no Canadá e retorna aos Estados Unidos sem nenhum posto de alfândega no caminho. Imagine, você está dirigindo tranquilo, atravessa um país e nem percebe. Mas cuidado, qualquer desvio pode fazer você cruzar ilegalmente a fronteira sem querer. Mas talvez o caso mais surreal seja o do Northwest Angle, em Minnesota, um pequeno pedaço de terra que, por erro de mapa, ficou preso ao norte do paralelo 49, tornando-se um enclave americano cercado por Canadá e água. Para chegar lá por terra, você precisa passar pelo Canadá, atravessar duas fronteiras e voltar para os Estados Unidos. Apenas cerca de 100 pessoas vivem lá, completamente isoladas. E no outro extremo, há Point Roberts, uma pequena península nos Estados Unidos cercada por território canadense. Os moradores precisam atravessar a fronteira 4 vezes por dia, só para ir à escola ou fazer compras. E se você acha que essa confusão nunca gerou conflitos, pense de novo.
Em 1859, um fazendeiro americano matou um porco que invadiu sua plantação. O animal pertencia a um colono britânico, e o incidente quase levou os dois países à guerra. Essa crise ficou conhecida como a Guerra do Porco, e por incrível que pareça, ela definiu o controle das Ilhas San Juan, hoje pertencentes aos Estados Unidos. Uma guerra por causa de um porco. Hoje, a fronteira entre Estados Unidos e Canadá é símbolo de cooperação e amizade, mas também um lembrete de como a história e os erros humanos moldaram o mapa do mundo. Linhas retas que não seguem montanhas, cidades partidas e ilhas isoladas mostram que a geografia nunca é tão simples quanto parece no papel. E talvez seja por isso que essa fronteira, apesar de parecer calma, é uma das mais fascinantes da Terra. E agora me conta, se você pudesse escolher, moraria em uma cidade dividida por uma fronteira internacional? Deixa seu comentário aqui embaixo. Espero que tenha gostado de aprender sobre a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Se gostou, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. E, se quiser ver mais, confira este outro vídeo. O que existe de verdade sob as areias do Saara? Obrigado por assistir. Até a próxima!